Pessoal, acabei de perder aqui o último vídeo, vou ter que gravar de novo. De vez em quando tá acontecendo isso. Eu acabo clicando no negócio que é pra parar e eu não me atentei que era isso. Fiquei aqui falando uma eternidade sobre a questão do México, mas vamos lá, vamos lá. Vamos gravar de novo. É bom que agora talvez eu grave mais rápido, porque eu fico meio furiosa comigo mesma. Aí a impaciência se expressa de alguma maneira na gravação. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui de novo o que eu acabei de fazer. Pois bem, vamos falar então um pouquinho sobre a situação do México, né? Terminamos de falar sobre a Argentina, vamos falar agora sobre a circunstância do México após o período das independências. A situação do México ela é bem distinta em relação à situação argentina, por vários motivos. Um deles é que o México não é marcado por conflitos regionais tão significativos como se dá no caso argentino. Por mais que a gente tenha diferentes regiões mexicanas, essas regiões não estão com interesses e conflitos e disputas políticas tão evidentes como se dá na experiência argentina. No entanto, isso não significa que o México não tenha conflitos muito intensos. Na verdade, ocorrem conflitos muito, muito intensos, mas conflitos de outra natureza. Conflitos, inclusive, que se espalham em toda a região, expressos num antagonismo muito profundo entre dois grupos fundamentais, e esses grupos são os liberais e os conservadores. Okay? Eu vou entrar daqui a pouco, né, numa discussão sobre quem são esses liberais e quem são esses conservadores, porque, de fato, eles são diametralmente opostos. Né? Eles têm posicionamentos inconciliáveis, antagônicos, não à toa isso leva à guerra civil no país, né? A guerra civil entre esses dois grupos. Diferente do Brasil, que também tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal. As próprias autoras, né, do nosso livro, elas fazem uma comparação, né? Elas traçam esse paralelo com a circunstância do Brasil imperial, falando da presença desses dois partidos, né, o liberal e o conservador, para demonstrar que são situações muito distintas, a do México e a situação brasileira. No caso aqui no Brasil, vocês já devem ter estudado no período do Brasil Imperial, ou estão estudando, né? Não estou lembrando agora exatamente como é que está organizada a nossa matriz, mas havia inclusive um ditado, né? Uma frase, que eu não me recordo agora a quem foi atribuído, a que contexto, que circunstância exatamente foi atribuída, mas havia uma frase que dizia o seguinte, que nada mais liberal do que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no poder. Né? Ou seja, essa frase, que é uma frase irônica, que é uma frase crítica, ela tem por interesse demonstrar que liberais e conservadores na experiência do Brasil imperial não eram tão diferentes assim. Não? Eles eram tão semelhantes que, dependendo da posição que eles estavam, eles viravam praticamente a mesma coisa. No entanto, se isso pode ser em algum nível aplicado para a realidade brasileira, no que diz respeito à realidade mexicana é completamente inaplicável, porque, de fato, liberais e conservadores no México eram muito, mas muito diferentes. E eles não se batiam, né? Não se conciliavam. Então, o que eram, né? Como é que eram os liberais e como eram os conservadores no México? Em relação aos conservadores, uma primeira observação é que eles eram monarquistas. Tá? Então, os conservadores eles defendiam um regime monárquico, um regime baseado na noção de dinastia, um regime baseado nessa ideia de transferência hereditária de poder, de poder vitalício. Né? Então, essa é uma das características aí que os conservadores defendiam. Isso ajuda um pouco, né, a entender o que, se não me engano, foi a Monique, né, que perguntou na semana passada, mas como assim? Como é que teve uma monarquia, uma tentativa de monarquia no México que não funcionou? Justamente, então a gente percebe que há no México essa força muito forte, né, do pensamento monarquista aí no período, uma defesa de um regime semelhante ao que vigorava anteriormente, ao que vigorava durante o período colonial, e isso se expressa aí no grupo dos conservadores. Além disso, gente, um outro aspecto que é muito importante para pensar a realidade mexicana do período da independência e do pós-independência é o papel muito intenso da Igreja Católica, essa atuação católica na política. Né? Então, a relação da política estrito sensu com a Igreja Católica ela é muito marcante.
e diversa, né? Nós observamos quando discutimos a questão das campanhas de independência que a primeira tentativa de independência no México foi liderada por padres, né? Inicialmente o padre Miguel Hidalgo e depois o padre José Morelos. Então a gente tem essa presença da liderança católica muito forte nesse primeiro momento ligado aos anseios populares, né, aos anseios das populações originárias indígenas. Mas a gente também tem no próprio México uma hegemonia, inclusive, né, da hierarquia católica vinculada aos interesses de manutenção dos vínculos coloniais durante o processo de disputas que levaram à independência, né? Então, a gente tem esses dois lados aí muito presentes, mas essa questão da relação da igreja com a política é muito marcante. Okay? E outro grupo também que eles defendiam intensamente, os conservadores, era o exército e os privilégios do exército. Né? Então, os conservadores defendiam os privilégios da igreja, os privilégios do exército, o atrelamento entre a igreja e o Estado, né? Que esse Estado tivesse vinculado, a igreja fosse parte desse novo país em formação. Do outro lado, diametralmente oposto, a gente tem os liberais. Então, os liberais eram republicanos, então, ao contrário disso, defendiam a forma republicana, com alternância no poder, né? Então, diametralmente oposto. Eles defendem também a separação da igreja em relação ao Estado, né? Tem que reformular aí o slide, cometi um errinho aí na escrita. Então, a separação da igreja em relação ao Estado. E também, né, a nacionalização dos bens da igreja, né, dos bens eclesiásticos. Então, a igreja era uma grande proprietária, eles defendiam que grande parte dessas posses da igreja fossem nacionalizadas e o Estado definiria o uso que seria dado a essas propriedades. Além disso, eles também eram favoráveis ao fim de uma série de instituições coloniais, inclusive algumas instituições coloniais vinculadas às comunidades indígenas, né, como era o caso de algumas áreas coletivas, de produção coletiva, que eram conhecidas como os ejidos. Então, eles têm também esse aspecto, né, que eles consideravam essas instituições arcaicas e que necessitariam um uso mais moderno dessa terra, né, da propriedade rural. Então, se estende também a essa crítica da organização fundiária dos indígenas. Nesse campo, né, dos liberais, a gente vai ter uns pensadores que as autoras escolheram para fazer uma discussão, né, para expressar um pouco do pensamento político da época. Elas analisam alguns outros, mas dão um certo destaque a José Maria Luiz Moura. Eu vou falar um pouquinho desse José Maria Luiz Moura, e as suas ideias políticas, seu entendimento sobre a sociedade da época, né, o seu entendimento sobre algumas questões centrais do México no período pós-independência. Para começar, né, o Moura era um sacerdote, ou seja, um membro do clero. Então, no primeiro momento, a tendência é a gente imaginar que ele seria um conservador. Mas não. Mas, como eu falei anteriormente, essa Igreja Católica, os membros da Igreja Católica têm posicionamentos bastante distintos, dividindo-se, inclusive, entre liberais e conservadores, sendo que os conservadores expressam a Igreja oficial, né, a hegemônica, e os liberais vão ter posicionamentos distintos. No caso, então, o Moura vai ter um posicionamento muito distinto. Então, apesar dele ser um membro do clero, ele vai ser completamente contrário aos privilégios católicos e do exército. Né? Então, ele faz uma crítica inclusive a ambas as instituições, a igreja e ao exército, como sendo instituições que, naquele contexto ali, estão sendo responsáveis pelo atraso, por manter o atraso político e econômico do México. Então, ele é extremamente contundente nas suas críticas a essas instituições. E, além disso, ele vai compartilhar de uma série de valores e interpretações sobre a noção de democracia e a noção de cidadania, de vontade e de razão, que são bastante semelhantes ao Echeverria, como discutimos no vídeo anterior. Tá? Então, para o Moura, a ideia de vontade geral, que é uma ideia que está lá no pensamento do Jean-Jacques Rousseau, iluminista francês, que teve suas ideias muito presentes durante o período da Revolução Francesa, especialmente no pensamento jacobino, em lideranças como Robespierre. Né? Então, o que seria essa vontade geral para o Rousseau? Né?
Para o Rousseau, a vontade geral expressa os interesses de uma dada sociedade no sentido amplo, né? Então, seria o ordenamento, a consolidação das vontades mais amplas de toda uma sociedade, a vontade das massas, né, de uma determinada sociedade, da grande maioria aí da população expressas em um contrato social, por exemplo. O contrato social seria um instrumento, um mecanismo de organizar essa vontade geral. E o que é um contrato social? O contrato social, que inclusive intitula o livro possivelmente mais famoso, mais conhecido do Rousseau, de certa forma, é o que hoje a gente entende como as constituições, o conjunto de regras, o conjunto de princípios que ordenam uma nação, que ordenam uma sociedade. Então, ele seria o contrato geral, esse acordo coletivo a fim de expressar a vontade geral daquela nação. E essa vontade geral, uma vez que fosse consolidada num contrato e que fosse posta em prática, seria responsável por promover uma boa sociedade, uma sociedade harmônica, uma sociedade saudável. Isso é a ideia do Rousseau. No entanto, para o Moura, essa ideia de vontade geral ela é muito perigosa. Tá? Por quê? Porque para ele a vontade, assim como para o Echeverria, expressaria algo que está no âmbito da irracionalidade, do impulso, do que está ligado quase que ao instinto, né? Uma coisa meio animalesca. Né? Então a vontade, para ele, não tem nada a ver com a razão. A razão seria algo processado, algo elaborado, algo que está para além de meramente os impulsos da natureza. Né? Então seria algo realmente mais trabalhado, mais humano. Então, para ele, essa ideia de afirmação de uma vontade geral seria extremamente perigoso e funesto. Tá? Então, por que seria perigoso e funesto? Porque possibilitaria que charlatães, né, sem nenhuma educação, sem princípio, acabassem ocupando cargos de poder a partir dessa vontade aí, né, do povo que não tem consciência, que não é guiado pela lógica, pela razão. Tá? Então, por isso, o Moura defende, de uma maneira semelhante ao Echeverria, que a participação política seja bastante limitada. Então, ele exclui os não proprietários da participação política, essas pessoas que nada têm, né, não têm educação, que não têm acesso à propriedade, elas não poderiam participar das decisões políticas porque eles seriam guiados por uma vontade e não por uma razão. Mas isso não significa que seria para sempre. Na interpretação do Moura, esse processo deveria ser postergado. Né? Essas massas elas deveriam ser educadas e uma vez que elas fossem educadas, elas poderiam, aí sim, participar em pé de igualdade das decisões políticas e exercer essa soberania política. Mas no momento em que isso ainda não está colocado, isso não poderia vigorar. Né? Então, essas massas estão excluídas da participação política. E aí que, então, né, a gente tem no momento final do texto a discussão das autoras e a conclusão, o momento em que elas apresentam a sua hipótese central, né, aquela questão que elas trazem como a reflexão central desse capítulo. E eu vou ler aqui o trecho em que elas apresentam isso, essa conclusão, esse fechamento, que diz o seguinte: em nome da ordem como valor absoluto, esses intelectuais, né, os quais elas estão analisando, essas lideranças políticas, fundamentavam a permanência do poder limitado nas mãos das elites, ou seja, apenas as elites intelectuais, políticas, econômicas, né, poderiam exercer o poder. Deveria estar limitado nas mãos delas. Por quê? Por serem consideradas o único grupo social com preparo político para exercer. Né? Observem que as autoras colocam esse preparo entre aspas, né? Então, justamente deixando evidente a crítica que elas têm a essa ideia do preparo, né? Mas a interpretação desses autores é isso, é que apenas essas elites teriam o preparo político, seriam apenas elas que saberiam guiar a nação com base numa lógica racional, certo? Então, isso daí fica evidente nos diferentes autores, né, nos diferentes intelectuais abordados no capítulo.
Tal proposta de exclusão das classes populares do universo decisório da política foi a vitoriosa não apenas na Argentina e no México, que foram os exemplos, né, que elas trazem, elas analisam o caso argentino, posteriormente analisam o caso do México, mas também em toda a América Latina, né? Então, aí elas concluem com a hipótese que é a central do capítulo, que para elas, tanto o caso argentino como o caso mexicano expressariam uma tendência geral que aconteceu na América Latina, essa tendência de que esses intelectuais, uma vez confrontados com as realidades locais, com essa extrema diversidade e desigualdade presente no continente, eles teriam feito esse tipo de defesa, esse tipo de posicionamento político crítico à democracia, a uma ideia de democracia ampliada, a uma ideia de sufrágio universal, a uma ideia de soberania popular, né? Então, essa é a interpretação central delas, né? Eu teria uma outra questão, um certo contraponto a essa discussão, não estou dizendo que eu discordo, mas eu acho que estaria um pouco além, né? Mas aí sou eu que estou dizendo, não são as autoras, né? Mas eu vou apresentar aqui brevemente um pouco da minha reflexão sobre essa temática, sobre essa questão. Que me parece que também essas ideias desses autores, elas são aplicadas à realidade local, né? Eles têm esses contatos com o pensamento ilustrado, alguns têm passagem pelo continente europeu, pelo Velho Mundo, e quando eles chegam aqui, eles fazem uma releitura a partir da realidade brasileira. E essa é a interpretação central que brasileira, desculpa, latino-americana. E elas fazem, né, essa interpretação de que eles, né, fazem uma releitura do pensamento ilustrado a partir da realidade local. De fato, né, concordo com isso, mas me parece que tem algo além disso. Me parece que há ainda, em algum nível, esses autores eles não estão em oposição a uma corrente de pensamento dominante aí, em meados do século XIX, em meados, né, início aí, meados, e decorrer aí do século XIX. Me parece que isso é uma corrente mais ampla, que circula também na Europa, de crítica aos efeitos do jacobinismo, de preocupação, de medo de que as ideias ultrademocráticas que tiveram presente na fase mais radical da Revolução Francesa gere desordem, abalo nas ordens que foram consolidadas nesse período de pacificação europeia também. Então, me parece que essas ideias deles não são apenas ideias frutos da experiência latino-americana, mas que são ideias que dialogam, sim, com um universo mais amplo de crítica à democracia nos moldes jacobinos, né? Então, me parece que essa crítica ao pensamento do Rousseau, essa crítica à ideia de vontade geral, não se limitam apenas à América Latina, mas estão muito presentes também na Europa. Então, de certa maneira, eles não estão em oposição à corrente hegemônica, à corrente intelectual hegemônica do período, mas sim reelaborando e interpretando-a à luz da sua realidade local. Isso, como eu repito, né, como eu falei anteriormente, não são as autoras que estão dizendo, sou eu que estou dizendo, com base na reflexão sobre o contexto europeu também nesse período. E com base nos elementos que elas trazem também no capítulo, né? Então, me parece que eles não estão em oposição às correntes dominantes, mas sim em diálogo com essas correntes, em diálogo com essa crítica, com esse medo às ideias, né, que eles consideram ultrademocráticas. Então, eu acho que essa é uma questão importante da gente observar, né? Então, me parece que não está exatamente na contramão da corrente intelectual presente no Velho Mundo também. Okay? Bem, gente, então é isso, né? Concluímos agora essa discussão e nos vemos no nosso encontro presencial. Espero que vocês tenham compreendido as linhas gerais desse capítulo e a gente discute e tira nossas dúvidas no nosso encontro no momento sincrônico. Valeu? Desculpem-me aí pela confusão aí no final. Eu talvez tenha falado de uma maneira um pouco diferente. Na minha primeira gravação eu estava mais relaxada, a segunda eu já estava meio incomodada de ter que gravar exatamente tudo de novo. Ok? E um abraço para vocês e até breve.